Sejam bem-vindos ao Trade Mais. Aqui quem fala com vocês é o Diego Ruas e hoje nós vamos falar sobre dividendos. E aí, o que vocês acham sobre os dividendos? Os dividendos ajudam o investidor no longo prazo? Ajudam os investidores de longo prazo a se aposentar? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês e eu vou falar aqui a minha opinião sobre dividendos. Se eles ajudam ou não o investidor a se aposentar. Com quanto o investidor precisa para se aposentar, um investidor que vive hoje, por exemplo, em cidade grande, né? Isso faz muita diferença, né, pelo custo de vida que ele tem. Então, fiquem aí com o vídeo. Antes de tudo, se inscrevam aí no canal, tá? Aqui no canal a gente tem uma carteira mensal, onde nós investimos R$1.000 todos os meses. Nós começamos essa carteira do zero e nós mostramos o resultado, tá? Então, para você que gosta de investir no longo prazo, esse canal é ideal para você. Então, não esqueçam aí de se inscrever. Qualquer dúvida podem aí comentar. E vamos para o vídeo. Então, para quem entrou nesse vídeo e não sabe o que é dividendos, basicamente é o seguinte: tem empresas na bolsa que elas pagam dividendos para os seus investidores, né? Mas você, para isso, tem que ter a ação naquele momento, pelo menos por aquele período que a empresa irá pagar os dividendos. E os dividendos, cada empresa paga de um jeito, as que pagam, né? Tem o famoso dividend yield, né? Que a gente pode ver a rentabilidade, né, dos dividendos que cada empresa paga. A gente pode pesquisar isso em sites como Fundamentos, Status Invest, né? Tem vários sites aí na internet que mostram quanto as empresas pagam de dividendos. Já mostrei até alguns sites aqui no canal, em outros vídeos, né, na análise fundamentalista, mas acessando esse site você consegue observar quanto as empresas pagam dividendos, quanto elas estão pagando, tá? E quanto elas vão pagar. Então, como vocês já devem saber aqui no canal, eu priorizo, principalmente na nossa carteira aqui do canal, empresas que pagam esses dividendos, né? Porque aqui no Brasil, na minha opinião, como investidor, a melhor forma de você rentabilizar mais a sua carteira é você escolhendo empresas pagadoras de dividendos, porque elas apresentam já lucros crescentes, né? Elas apresentam um bom patrimônio líquido, elas geralmente não possuem dívidas crescentes, tá? Ou então elas colocam dívidas interessantes para aumentar o lucro líquido. Então são empresas já consolidadas no mercado. Aqui no Brasil eu faço assim: empresas pagadoras de dividendos com lucros crescentes ao longo dos anos, tá? E os dividendos são as formas em que a empresa ela distribui o lucro dela para os seus acionistas, quem tem a ação durante aquele período, como eu falei, né? É uma forma da gente rentabilizar a nossa carteira, né? Além do crescimento do nosso patrimônio se o preço da ação aumentar. Então, o que nós devemos pensar sobre dividendos? Será que eles ajudam a gente a se aposentar mesmo? Então, a resposta é sim, os dividendos ajudam a gente a se aposentar, tá? E por que eles ajudam a gente a se aposentar? Porque quanto mais nós investimos, se fizermos da forma correta, né, reinvestindo os dividendos para adquirir mais ações no mercado, nós aumentamos o nosso patrimônio, né? Nós investimos esses dividendos para realizar mais entradas no mercado, ou seja, a gente consegue adquirir mais ações e aumentar ainda mais os nossos recebimentos de dividendos. Ou seja, se a gente tiver mais ações, a gente remunera mais. E como a gente vai ter mais ações, a gente vai ter mais ações para serem remuneradas. Então os dividendos, eles acabam fazendo o efeito da bola de neve, porque nós temos dividendos, aí reinvestimos os nossos dividendos adquirindo mais ações. Para quem não sabe, os dividendos são pagos por ação. Então, se nós adquirirmos mais ações com os nossos dividendos, então nós temos uma maior posição e nós vamos ganhar mais dividendos, dando o efeito da bola de neve. E por que as pessoas fazem isso da forma errada, a não se aposentar? Porque para a pessoa se aposentar, nós vamos supor que a ação do Banco do Brasil esteja dando 10% de dividendos. Poxa, 10% é um bom valor. Aí a pessoa quer se aposentar com dividendos. Para ela se aposentar, ela vai precisar, se a pessoa tem um custo de vida, tudo vai depender do custo de vida, pessoal. A pessoa tem um custo de vida de 5 mil por mês. 5 mil por mês. A pessoa colocando 1 milhão, né, na ação do Banco do Brasil, ela vai ganhar, né? E os dividendos são por ação, não são pelo valor investido, mas para ficar mais fácil a gente fala 1 milhão investidos agora, e ela pagar 10% em dividendos, tá? Nós vamos ganhar aí no ano 100 mil em dividendos, tá? Se a pessoa tiver um custo de vida de 5 mil reais, legal, ela consegue lá, vai sobrar 5 mil, né?
Mas ela precisa ter 5 mil de custo de vida. Se a pessoa ter mais de 5 mil, ter 10 mil de custo de vida, ela não consegue. Ela não vai conseguir ter um estilo de vida de acordo com o que ela precisa. Né? Se ela tem 5 mil de gasto mensal, ela consegue pagar os gastos, sobra 5 mil para ela reinvestir esses dividendos. Essa pessoa, sim, está numa situação bem interessante. Agora, uma pessoa que colocou o mesmo 1 milhão, né? Aí ela vai querer receber 10% de dividendos. Por isso que eu falo, e a gente tem que tomar cuidado, porque nem todo ano a ação vai pagar 10%. Agora, na atual situação do Banco do Brasil, ela deve pagar em torno de 7 a 8% de dividendos, tá? Porque a ação não vai pagar sempre a mesma coisa. O BB Seguridade está pagando mais, mas o Banco do Brasil, a ação mesmo, está pagando agora em torno de 7, 8% de dividendos, não está pagando 10%. Então, dividendos, a gente já pode ver que não é algo 100% que vai ser aquele valor para sempre. A empresa ela vai passar por dificuldades, ela não vai pagar esse valor para sempre, tá? Então, se uma pessoa tem os mesmos 1 milhão de reais, tá? Aí o custo de vida mensal dela é de 10 mil reais, olha, o custo de vida dela é de 10 mil reais. Se o custo de vida é 10 mil reais e no momento bom o Banco do Brasil paga em torno de 10%, 11%, poxa, ela está no limite, essa pessoa está no limite. E se o custo dela de vida é 10 mil reais, e a pessoa vive lá na cidade grande, porque é perfeitamente comum ter um custo de vida desse, né, principalmente se tiver filhos, se tiver outras atividades, ela não vai sobrar nada para ela reinvestir, entendeu? Então acaba que a pessoa vai ganhar os dividendos, ela não vai reinvestir e a inflação vai corroendo o dinheiro dessa pessoa. Porque ela não está fazendo o efeito da bola de neve. Então 1 milhão para essa pessoa não é o mesmo 1 milhão para a pessoa que tem lá os 5 mil de custo de vida, né? Ou uma pessoa que vive no interior que tem um custo de vida de 3 mil, né? Aqui na cidade grande, por exemplo, é difícil ter um custo de vida de 5 mil, né? É difícil, principalmente se a pessoa tiver filhos. Mas se a gente tem os dividendos, são uma forma da gente rentabilizar e conseguir no futuro, mais para o longo prazo, a gente conseguir se aposentar com os dividendos, tá? Mesmo no momento ruim do Banco do Brasil, se a pessoa tiver um capital maior, ela vai receber muitos dividendos e vai ter bastante capital ainda para reinvestir esses dividendos. Então, para os investidores que estão começando, né, ou os que já têm um capital considerável, 1 milhão, 2 milhões, eu não acho interessante a pessoa já querer viver de dividendos, né? Porque esse capital não é tão elevado assim como eu acho. Porque é 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, tá? Não é um capital elevado. Então, querer viver com dividendos com esse capital, eu não acho interessante. Porque a pessoa vai ter um custo de vida alto, né? Inclusive, tem estudos que provam que a pessoa ganhando mais, né? A pessoa ganhando mais, recebendo mais, ela aumenta o custo de vida. 90% das pessoas fazem isso. Se a pessoa tem um salário maior, se a pessoa conseguiu algum aumento do salário, consegue receber mais dividendos, ela tem um custo de vida maior. Então, a gente tem que perceber essas coisas, né? E não querer viver de dividendos com pouco capital. 1 milhão não é muito capital. Então, se a pessoa quer viver com dividendos apenas com 1 milhão, a pessoa não vai ter, principalmente se viver na cidade grande, a pessoa não vai ter condições de reinvestir e fazer o efeito dos dividendos, o efeito da bola de neve, que é você recomprar as ações, ter mais ações, entrar em mais ações, né? Para conseguir receber mais dividendos com essas ações. Então, a gente tem que perceber o que a gente está fazendo. E muita gente faz exatamente isso. As pessoas pegam os seus dividendos e ficam pagando conta, ficam pagando, sei lá, aluguel, ficam fazendo compra no supermercado, tá? E as pessoas largam seus empregos para viver de dividendos, para viver de renda fixa, que está pagando 15%. Está pagando agora. Essa renda fixa não vai ser para sempre. Pode esquecer, não vai ser assim para sempre. Entendeu? Então as pessoas fazem da forma errada. Não é assim que a gente investe. Não é o jeito certo de investir. Não é porque você tem 1 milhão que você já pode viver de dividendos e se aposentar. Não, o custo de vida na cidade grande hoje é muito alto. Então a gente não pode pegar isso e investir, começar a comprar coisa, começar a pagar aluguel, pagar condomínio, pagar IPTU, várias coisas de despesas, né? Com os seus dividendos, né? Ou com seus rendimentos da renda fixa. A gente não pode fazer isso, porque o efeito dos juros compostos não vai chegar nem perto do que ele pode proporcionar se você manter a sua carteira, continuar trabalhando, manter as suas entradas mensais, como a gente faz aqui no canal, né? O efeito do dividendo, mesmo a pessoa investindo menos, investindo pouco, vai ser muito maior do que uma pessoa que tem um dividendo absurdamente alto agora, né? Só que ela fica fazendo compras com
no supermercado, de aluguel, com os próprios dividendos, né? Ela fica tendo as suas despesas com os próprios dividendos. Então, acaba que essa pessoa que investe 10 vezes menos que ela vai ter um resultado muito melhor do que ela no futuro, no longo prazo, tá? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, tá? Adoro esse papo porque é muito interessante, porque investimento não é somente entrar em uma ação e receber o dividendo. Investimento é tudo. Investimento é um sistema, um ecossistema completo. Do que você faz, com que você trabalha, como você poupa o seu dinheiro, do seu emprego, das suas atividades que você faz, né? E como você investe esse dinheiro. Quanto mais você poupar, o efeito bola de neve, ele ocorrerá mais rápido na sua vida, tá? Então, essa mensagem que eu deixo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, tá? E fiquem atentos que toda semana tem vídeo novo. Um forte abraço para vocês.